Bom dia. Bom dia mais uma vez. Conseguem ouvir-me? Daí atrás. Em nome da APDC e naturalmente também em meu nome pessoal e da Secretaria de Estado da Administração Pública, sejam bem-vindos a esta sessão que vai falar de tecnologias e vai falar de recursos humanos. Mas queria fazer, antes de mais nada, dois pequenos anúncios. Primeiro, para que as nossas sessões sejam mais interativas e, acima de tudo, porque isto é algo que só tem sentido se tiver os dois lados a participar, vamos fazer, tal como aliás ensaiámos na primeira sessão com a presença e o patrocínio da Sra. Secretária de Estado da Modernização Administrativa, uma votação que, por isso mesmo, receberam, assim que entraram na sala, uma maquinazinha, parece uma máquina de calcular. A propósito, façam o favor de a devolver quando saírem, ok? Portanto, é só de empréstimo. E o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um conjunto de oradores que irão debater alguns dos temas que, entretanto, vamos apresentar, mas, ao mesmo tempo, também faremos para vós uma pergunta associada a cada um desses temas e vamos pedir-vos que votem utilizando, ao fim e ao cabo, o que aqui está. Se ali estiver indicada a letra, carrega-se na letra. Se for número, é o número. Portanto, é tão simples quanto isto. E isso tem aqui um aspecto muito importante, é que estamos a fazer aqui um reality show, ou seja, o final da telenovela, o final do painel e o final das apresentações será aquele que vocês quiserem. Porque, de acordo com aquilo que forem dizendo, olha, vejam só a vossa responsabilidade de tentar adequar a esse ponto. Portanto, por favor, usem, abusem e devolvam a nossa parte de chamada. Segundo ponto. Vamos fazer uma pequena alteração de programa, exatamente porque queremos continuar com este debate muito mais aberto convosco. A sala está extraordinariamente composta e não queremos perder este ensejo de debater alguns assuntos que, do nosso entendimento, serão muito mais importantes e profícuos se pudermos falar todos. Na prática, o que é que isto quer dizer? Em vez de fazermos uma interrupção ao 12h30 para almoçarmos, vamos fazê-lo um pouquinho mais tarde, portanto, há 1 hora, para também dar tempo para fecharmos o painel e, enfim, e tudo aquilo que também vamos dizer. E, a seguir, vamos ter uma conversa entre nós. Ok, vamos ter um painel, primeiro vamos ter o painel do capital humano, mas a seguir não vamos ter grupos de trabalho. Achámos que era preferível, e este também é um desafio para todos nós, que é, vamos conversar. Vamos ter 1 hora para conversar. E ao mesmo tempo que vamos conversar, eu irei, se calhar, de alguma maneira, pelo menos àqueles que sei que têm alguma coisa de importante para dizer sobre esta matéria, portanto, também pedir-vos que participem. Portanto, por favor, deixem-se ficar, porque eu já estou a apontar quem são aqueles que eu vou chamar. Se depois não vos vejo, isto vai ser um problema. Portanto, da parte da tarde preciso de vós para que durante 1 hora consigamos debater, de facto, duas questões fundamentais. O caminho da administração pública em termos de estratégia tecnológica, o caminho da administração pública quando falamos de capital humano. E, portanto, estes dois pontos serão, de facto, talvez a grande diferença daquilo que estava previsto e espero que seja do vosso agrado, porque parece-me que assim vamos ter todos muito mais um ensejo de interagir. Uma última nota para o painel. Não foi apresentado, e é a história do last but not least, o nosso querido, Paulo Querido, jornalista, um homem do blog, um homem do Twitter, que muito nos tem ajudado em termos de administração pública e da sociedade no seu todo, em termos do que é o Open Government. E, portanto, com ele, eu própria aprendi a ir ao Facebook e começar a sentir-me à vontade. A propósito, quem é que tem coisa no Facebook? Coisa no Facebook. Vá lá. E Twitters? Not bad. Podem acompanhar no Twitter o hashtag CAP. O quê? O Diogo está a twittar. Portanto, eu não percebi muito bem o que é que ele disse, mas depois vamos repetir, portanto, para poderem seguir. Portanto, sem mais delongas, vamos então dar início ao painel. Muito obrigada.
resposta. Always disposed of the difficult bit in the title. Does less harm there than in the text. It's the law of inverse relevance. The less you intend to do about something, the more you have to keep talking about it. But what's wrong with open government? I mean, why shouldn't the public know more about Isabel, what's going se on? calhar melhor é começar do princípio e pôr mais alto, se não se importa, porque senão perdemos o contexto. Façam um reset mental. Nunca viram isto? E agora vamos então começar a olhar para o painel Open Government. As long as we can head him off this open government nonsense. But I thought we were calling the white paper open government. Yes, well, always disposed of the difficult bit in the title. Does less harm there than in the text. It's the law of inverse relevance. The less you intend to do about something, the more you have to keep talking about it. But what's wrong with open government? I mean, why shouldn't the public know more about what's going on? Are you serious? Well, yes, sir. I mean, it is the minister's policy, after all. My dear boy, it's a contradiction in terms. You can be open, or you can have government. But surely the citizens of a democracy have a right to know. No, they have a right to be ignorant. Knowledge only means complicity and guilt. Ignorance has a certain dignity. But if the minister wants open government... You don't just give people what they want if it's not good for them. Do you give brandy to an alcoholic? If people don't know what you're doing, they don't know what you're doing wrong. E é este o começo do nosso painel. If people don't know, se as pessoas não sabem o que é que está mal, também não vão dizer que as coisas estão mal. E a questão aqui foi muito curioso pensar que já em 1980, este foi exatamente o primeiro episódio do Yes Minister, e em 1980 o primeiro episódio foi exatamente sobre o Open Government. E lembrámos até desta passagem porque há pouco tempo o Presidente Obama também apresentou a sua moção também nacional, dizendo é preciso abrir o governo, é preciso ser mais transparente e estar mais próximo dos cidadãos. E de repente pensei que alguém chegaria perto dele, um Sir Humphrey, e que dissesse be careful, President, because... E enfim, e a partir daí ou há government ou há open. Esta visão do Open Government tem, de facto, tem tudo a ver com a administração pública. E, por essa razão, achámos que seria muito interessante fazermos um painel onde, por um lado, estamos a falar da zona mais macro, que tem a ver com as arquiteturas. Eu, há pouco, quando fiz a pergunta ao professor Bilhinho relativamente às competências, às atribuições, etc., provavelmente não fui seguramente muito clara, mas o objetivo que tinha era... É preciso mapear, de alguma forma, aquilo que é a realidade em termos do desempenho e das competências daquilo que é a administração pública. Por outro lado, estamos a passar por um momento e por uma fase que talvez valha a pena apontar uma hipótese e um caminho. E essa hipótese e esse caminho é: precisamos nós, sim ou não, de uma estratégia que nos permita pensar de uma forma integrada aquilo que deve ser feito na área das tecnologias de informação. O que é que nos falta para começarmos a atingir um momento em que disponibilizar dados ao público é tão simples quanto fazê-lo e interagindo dentro da própria administração? Qual é que é o papel destas novas tecnologias que já estamos pomposamente fartos de ouvir, mas que às vezes não sabemos bem para que é que elas servem, como o social computing, tudo o que tem a ver com as redes colaborativas, ou mesmo com o cloud computing, que é agora a palavra da moda, a buzzword que mais ouvimos referir, quer por fabricantes, quer por nós próprios. Mas no fim, o que nós estamos sempre a falar é do mesmo. Da nossa relação enquanto administração pública com, ao fim e ao cabo, a razão de existir, que são os nossos cidadãos. E, portanto, como é que nós podemos melhorar, como é que podemos chegar mais próximo deles, deixando de ter esta visão autoritária, entre aspas, de está aqui porque nós achamos que vocês até vão precisar disto, passando para uma outra postura que é vamos construir em conjunto algo que vos sirva. Estaremos nós, a nossa cultura, estará em condições, também sim ou não, de poder avançar. E esta vai ser, ao fim e ao cabo, a linha condutora deste painel. E eu começaria já... Professor Tribolé, está aí com um ar absolutamente douto e pensando como é que vamos dar a volta a isto. E aquilo que eu gostava de lhe perguntar é o seguinte. O professor há muitos anos que fala
em arquiteturas de serviço, em arquiteturas empresariais, em mapeamento de tudo isto que acabámos de falar. E, aliás, durante várias vezes falámos e houve alturas que eu dizia eu não acredito nada naquilo que a pessoa está a dizer, é impossível fazer. Mas a pouco e pouco também fui construindo um modelo e compreendendo que aquilo que o professor Tirbalé diz tem toda a razão de ser. Não precisa de ser construída toda de uma vez, mas pode ser construída a pouco e pouco. E, portanto, a primeira questão que eu gostava de lhe colocar, professor, é que faz sentido nós construirmos uma estratégia tecnológica desta natureza? Sim, boa tarde, bom dia a todos. Fico muito satisfeito de estar aqui, em particular nesta sessão onde vejo já traduzidos no debate coletivo vários dos princípios e elementos que venho defendendo e que venho também aprendendo e vivendo desde há 12 anos. Faz sentido, sim, e é preciso, deixa-me afirmar claramente. Hoje em dia, nós vivemos nas organizações e na sociedade em geral numa sociedade biónica. Podemos não ter muita consciência disso em termos holísticos, mas a verdade é que as interações que nós temos uns com os outros nos diversos contextos onde estamos, nas organizações, nas empresas, na família, etc., são organizações que estão progressivamente mediadas de uma forma imbrincada com os gadgets tecnológicos que equipam o nosso cockpit. E estes gadgets funcionam ao ritmo dos milissegundos, não das 24 horas do ser humano. De modo que quer a gente queira, quer não, todos nós estamos imbricados numa rede semântica, numa web semântica de servidores de sílico e de carbono, que não funciona como uma máquina mecânica, mas funciona como sistema e sistemas de sistemas, a estas velocidades. E nós temos que perceber como é que isto é para poder pensar e engenheirar, desenhar, gerir, controlar, viver, ser felizes nestes contextos da sociedade do século XXI. Deste ponto de vista, os princípios pelos quais há séculos nós pensamos o habitat humano, nomeadamente as cidades ou as regiões, princípios de urbanismo, princípios de desenvolvimento regional, planeamento regional, planos de arquitetura, planos de pormenor, engenharias de concepção, de construção, de manutenção e de operação, coisas que nas cidades e nos contextos urbanos estão hoje bem interiorizadas, sobretudo nas cidades mais complexas, processos que toda a sociedade já percebe e compreende. A existência de mapas. Hoje compreendemos o mundo, até descobrimos coisas novas no mundo, indo ao Google e fazendo umas correlações e percebendo que ali tem que haver uma população de borboletas especiais porque tem características semelhantes onde já descobriram noutros 5 sítios. Vamos lá e estão lá as borboletas. A existência de uma representação do mundo tipo Google está-nos a permitir coletivamente descobrir coisas novas. Nós precisamos dos nossos Googles empresariais. Não é os Googles para fazer o search das pessoas, é os Googles para vermos a realidade. O professor Belhin falou, e muito bem, de comunicação, comunicar. Bem, hoje em dia a comunicação é imagem, mais é vídeo. Eu quero dizer assim, ninguém lê. E nós, na nossa idade, já não lemos, então os mais novos. Portanto, tomamos consciência, ou temos representações visuais, dinâmicas, pelas quais um coletivo de pessoas consegue navegar numa realidade complexa, multidimensional, multifacetada, como nós fazemos com o Google Earth. Todos nós. Pomos lá a informação, com uma coordenada georreferenciada comum, e depois cada um vai vendo as suas coisas conforme os seus interesses. Nós precisamos do Google da administração pública, o que implica uma arquitetura para a gente sequer poder perceber o que é hoje, como é que trabalha, e para poder conceber e perceber o que é no futuro. Já viram a pergunta que está colocada, que no fundo foi a introdução que o Sr. Professor fez. Carreguem lá na vossa resposta para daí podermos então avançar. Está compreendido o princípio de que, se de facto falamos sempre de que não tem sentido, é o momento da diversidade e não o fato feito para que serve a todos, será que faz sentido termos uma arquitetura e o pensamento de arquiteturas organizacionais únicas? O tempo está a correr.
e, portanto, os votos devem estar a aparecer. E a resposta foi: faz sentido ter arquiteturas únicas 36%, não 64%. Professor Tribalé, é o seu teaser. Desculpem, eu estava a pensar que você estava... Ok, eu é que estava a ler mal. Professor Tribalé está em casa. Bem, em primeiro lugar, a Anabela referiu uma palavra que é a arquitetura de serviço. E quero dizer que nós temos de ter muito cuidado com as palavras. Porque se perceber arquitetura já não é fácil, dizer serviço... arquitetura de serviço, estamos aqui todos, a partir do princípio, estamos a falar do mesmo. Quero dizer que nós estamos. Na minha apresentação, por exemplo, eu tenho lá o que é esse serviço. Bem, mas, portanto, eu dizer assim, é sempre possível, a um certo nível abstrato, ter uma arquitetura de uma realidade comum. É preciso estar no plano semântico suficientemente abstrato. Agora, não tenho dúvida que uma organização como a administração pública, visto ao nível macro, pode ter uma arquitetura da administração pública e nela um conceito de serviço claro e subordinado a princípios arquiteturais, ter restrições da organização do espaço de liberdade de como se faz, como se executa, comum. Isto não tem nada a ver dizer que os serviços são todos implementados precisamente com o mesmo padrão tipo Taylor. Não é isso. Porque arquitetura não é implementação. Agora, princípios arquiteturais comuns, sim, sem dúvida.